Nasceu em Viana do Castelo, cresceu e formou-se no Porto. Veio romanticamente para os Açores e integrou-se tão bem que até já escreveu sobre poetas açorianos. Conheça o professor e escritor Carlos Bessa. Surgiu inevitavelmente ligado à leitura, desde que me recordo comecei a ler, a juntar as letras e pouco depois comecei a ler. Quando eu era miúdo, eu e os meus amigos líamos uns pequenos livros de banda desenhada, que incluíam o Tio Patinhas, uns livros sobre a Segunda Guerra Mundial, muita coisa sobre o faroeste, sobre a história de índios e cowboys, o Asterix, o Tintin, o Lucky Luck, por aí fora. Depois, a minha madrinha ofereceu-me um livro, quando eu tinha talvez 12 anos, que era O Meu Pé de Laranja Lima, um livro de um autor brasileiro, do José Mauro Vasconcelos, que li e reli com grande prazer. E a leitura tornou-se inseparável da minha maneira de ser. Podia pegar naquele poema do Fernando Pessoa e dizer que qualquer pessoa tem duas datas, não é uma de quando nasceu, outra de quando morreu. Como eu ainda não morri, tenho apenas a data do meu nascimento. Nasci em Viana do Castelo, cresci nos arredores do Porto e depois formei-me no Porto também. Quando estava a fazer a minha formação, descobri os Açores, apaixonei-me pelos Açores e romanticamente vim para cá, pensando que ia conhecer as ilhas e que me ia embora, mas acabei por ficar. Eu, quando vim para os Açores, não conhecia nenhuma ilha em particular. Aliás, quando fui à Casa dos Açores, no Porto, eu tinha inclusivamente a ideia um bocado estapafúrdia de que poderia morar numa ilha e trabalhar na outra, que haveria uma espécie de passe de avião ou de barco, que haveria essas carreiras frequentes e que isso seria possível. Digamos que eu não pensei, vou para a Terceira, ou vou para São Miguel, ou vou para outra ilha qualquer. Eu vim completamente aberto, podia ter ido calhar ao Corvo, às Flores, Santa Maria, Faial, qualquer ilha estava bem para mim. O termo cria-me, para começar, uma certa inquietação, não sei exatamente ainda muito bem o que é a serenidade. Se existe, ainda por cima, isso na minha obra, não faço ideia. Isso é uma coisa que deixo para os leitores, para os críticos, para os especialistas. O que há de maravilhoso nos livros é isso, é eles existirem tantos, em tão grande variedade e qualidade. Livros para todos os géneros, feitios, tamanhos, histórias, também para todos os gostos e feitios, e o que me encanta nos livros é isso, é a variedade, é a multiplicidade. Nos tempos que correm e com as tecnologias, o livro já não tem a necessidade de ter capa, já não tem a necessidade de ter cadernos, já seja um bocado uma espécie de novidade que pega em algo arcaico, né? Porque se desenrola, funciona como um rolo, a gente estende-o num ecrã. Acho que o ato de ler é um ato de grande liberdade e, portanto, não aconselho autores. O que digo aos meus alunos, normalmente, ou procuro dizer aos meus alunos, é que há livros que parecem que foram escritos para nós e que, à medida que eles forem lendo, vão descobrindo isso, vão descobrindo que ler é uma coisa que dá muito prazer. A leitura tem a ver com as experiências que nós temos, a nossa maneira de ser, e acaba por ser esse diálogo entre o que somos e o que o livro tem que nos encanta. Não é? O meu percurso literário começou relativamente cedo, talvez cedo demais. Tive aquela ânsia de publicar quando era bastante novo.
inclusivamente até uma certa ambição de intervenção social. Depois dessa fase algo turbulenta, o primeiro livro que publiquei foi a edição de autores, ao qual seguiu um outro livro publicado numa editora que já há alguns anos não publica nada, que era a Black Sun Editores. Daí, fui publicando mais alguns livros, sempre de poesia. Recentemente, há coisa de 2 meses, saiu um livro publicado aqui na Praia da Vitória, sobre Vitorino Nemésio, uma obra sem nenhum tipo de pretensão, apenas de divulgação do homem e do escritor Nemésio, filho também aqui da Praia da Vitória. Ler é uma coisa que toda a gente faz, mesmo que muitas vezes não tenha consciência de que o faz. Acho que todos nós lemos as mais diversas coisas. Aliás, para ler basta termos aprendido a juntar as letras e a perceberes que esses sons têm um determinado sentido e, portanto, a interpretá-los. Há um outro leres, e esse leres que é uma atividade que, para mim, é extraordinária porque é luxuosa. Ler é um luxo. Depois poderá ser uma maneira de descobrirmos algo. Há um autor que era sobretudo um artista plástico, o Álvaro Lapa, que dizia que lendo descobre-se. Ler também é outra, além de uma descoberta, é muitas vezes o pôr em causa coisas que tínhamos como certas. Portanto, destrói as nossas certezas e isso é bom. E foi mais uma edição do Ler Açores. Hoje conhecemos Carlos Bessa. Na próxima semana vamos conhecer Carlos Cordeiro, mas até lá fique bem, fique na companhia de boas leituras.